mar tem o cheiro da areia e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar. 2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente na BR 285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Que dulce encanto tiene tu recuerdo. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Excelente noite de terça-feira para você, nos acompanhando através da nossa fanpage no Facebook Lagoa TV. É bom demais estar com você e é bom demais também receber convidados mais que especiais e essa noite não vai ser diferente.
Você tá notando que tem alguma coisa diferente, né? Pois é, estamos ao vivo, diretamente do Parque de Rodeios do CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha. Afinal de contas, amanhã começa o Rodeio Internacional, a maior festa do nosso município. E a gente não vai fugir muito do assunto de tradicionalismo de Rio Grande do Sul. Afinal de contas, a nossa convidada, ela é mestre em História, atua há 27 anos na profissão e recebemos a nossa querida Mariluce Melo Ferreira. Satisfação ter você com a gente, seja muito bem-vinda. Boa noite Silvana, boa noite a todos que estão acompanhando pelo Facebook da Lagoa TV. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a história da região aqui de Lagoa Vermelha. Excelente! E a Mariluce vai trazer assuntos interessantíssimos e há muitos de vocês, inclusive, desconhecidos, viu? E é claro que, para começar o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, eu gostaria de saber quem é a Mariluce, formada, então, em História. Fala um pouquinho da tua trajetória pra gente. Então, eu sou professora de História, como você falou, há 27 anos, professora da rede pública, municipal de Passo Fundo e estadual, trabalhando aqui em Lagoa na Escola Estadual, Arabinaco. Também já trabalhei na Universidade de Caxias, em Vacaria, no curso de licenciatura em História. Já trabalhei também em curso de pós-graduação na UPF, no SENAC. Isso aí, a gente traz aqui um pouquinho do resultado do trabalho, que foi, na verdade, a dissertação de mestrado que realizei na UPF, mestrado em História Regional. E aí o trabalho saiu, então foi publicado, o livro que temos aí. Inclusive, você que está nos acompanhando pode ver que nós temos aqui o livro Tramas de Poder, a Política no Rio Grande do Sul. Como surgiu essa vontade? Como você pensou, eu vou fazer o meu trabalho de mestrado em cima da cultura, dos costumes, da história e da política regional? Porque depois de cursar a faculdade de licenciatura em História, eu fiz um curso de pós-graduação, estrito sensu, em História Regional. E esse curso, essa pós-graduação, a minha pesquisa foi dentro da história política do Rio Grande do Sul, especificamente a Revolução Federalista de 93. Então, ali eu trabalhei a trajetória política de Prestes Guimarães, que foi um líder federalista, Maragato, de Passo Fundo. Então, eu já tinha esse contato com a documentação desse período, do final do Império. E já tinha vasculhado e trabalhado na documentação do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, e os debates dos deputados provinciais. Essa documentação consta no arquivo da Assembleia Legislativa, lá no Solar dos Câmara, em Porto Alegre. Então, eu já tive contato com essa documentação. E no mestrado, eu optei por permanecer nos estudos de História Política, só retrocedendo mais no tempo. Peguei um tempo mais remoto, que foi meados do século XIX, portanto, a época imperial. Porque o recorte espacial aí, Lagoa Vermelha e Vacaria. Eu tive uma ligação desde a minha adolescência com Lagoa Vermelha, O meu esposo é daqui, e o namoro, enfim, noivado de longa data, fez com que eu tivesse contato com essa cidade, com Lagoa Vermelha. E sempre me chamou a atenção o fato de haver, na conversa das pessoas, percebido uma rivalidade entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Só para as pessoas entenderem que estão nos assistindo, que este livro é baseado principalmente na história desse período, dessa região, dos Altos do Campo da Serra, correto? Correto. Então, o recorte temporal, que eu digo, o período que eu trabalhei foi 1850, 1880, período de 30 anos.
nessa região que se chama Campos de Cima da Serra, que integrava o antigo município de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, como muitos não sabem, foi um dos 4 mais antigos municípios do Rio Grande do Sul. A primeira divisão administrativa foi em 1809. À medida que a gente vai falando, vocês podem visualizar aí as imagens, os mapas. Então, Santo Antônio da Patrulha foi um dos primeiros municípios a se adquirir, enfim, se emancipar, né, a autonomia administrativa. E desse extenso município que ia do litoral até onde abrange hoje Lagoa Vermelha, todo o quadrante nordeste do Rio Grande do Sul pertencia para Santo Antônio da Patrulha. E um dos mais antigos povoados a se formar foi o povoado de Vacaria, ainda no século XVIII, 1735. Não é? Vacaria, e depois, praticamente 100 anos depois, é que surgiram os primeiros povoadores aqui em Lagoa Vermelha. E tu falaste antes de uma certa rivalidade, né, que houve, que alguns ainda dizem que há, entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Aonde começou tudo isso, Mariluce? Conta pra gente. Então, os 2 municípios pertenciam inicialmente a Santo Antônio da Patrulha, não é? No ano de 1850, a Vacaria é emancipada de Santo Antônio da Patrulha e Lagoa Vermelha se torna distrito de Vacaria. Chamava-se Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria. Não é? Muito bem. Em 1850 também aconteceu a aprovação da Lei de Terras, pelo Império. Aí já estamos no segundo reinado. O Brasil era comandado, então, por Dom Pedro II. Já havia terminado a Revolução Federalista, só para situar também as pessoas que estão acompanhando. E aí, Vacaria se emancipa de Santo Antônio da Patrulha. E é bom lembrar que as decisões no âmbito do município aconteciam, as decisões políticas aconteciam na Câmara de Vereadores. Não havia o cargo de prefeito. A maior autoridade política era, portanto, o presidente da Câmara de Vereadores. E os vereadores não eram eleitos pelo povo como atualmente. Como era feito essas escolhas de quem seriam os vereadores? Então, as vilas, no caso a Vila do Pote de Vacaria, na época, ela tinha 7 vereadores. O vereador, ele deveria residir 2 anos, pelo menos, no município, e só havia na época, estava em vigor o voto censitário, só poderia participar, só poderia concorrer às eleições quem tivesse uma renda mínima anual de 1 conto de réis, que era muito dinheiro. Então, apenas os homens de bastante posse poderiam concorrer. Não eram cargos remunerados, mas quem era vereador na época simbolizava assim, muito status, porque ele tinha a prerrogativa de conseguir cargos, de conseguir favores políticos, e era um cargo muito cobiçado, portanto. Excelente. Então, tudo era feito através da Câmara de Vereadores de Vacaria, no qual também tinha vereadores de Lagoa Vermelha, correto? Com certeza. Os vereadores eram também fazendeiros, abastados fazendeiros, e que também ocupavam cargos, postos importantes na Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada também na época, no período regencial, para conter as revoltas regionais do período regencial, entre elas a Farroupilha, que tivemos aqui. Então, tinha na Guarda Nacional capitães da Guarda Nacional, tinha alferes, tínhamos tenente da Guarda Nacional, eram postos muito cobiçados também. Não eram remunerados, mas, como eu falei, simbolizavam status, poder. Um desses vereadores, ele tinha propriedades aqui em Lagoa Vermelha, que era o capitão Manuel Tomás Gonçalves, e o outro, a destacar, Teodoro de Souza Duarte. Então, no ano de 1857, aconteceu o episódio chamado Desvilamento de Vacaria.
Ou seja, a sede do município ela foi deslocada para a Lagoa Vermelha. E em função do que isso aconteceu, professora? Porque o vereador Tomás Gonçalves, Manuel Tomás Gonçalves, ele residia em Lagoa Vermelha e passou a fazer uma campanha entre os outros vereadores e enviando correspondências oficiais, então, da Câmara de Vereadores para os deputados provinciais em Porto Alegre, solicitando que a sede da vila fosse removida para a Lagoa Vermelha, alegando que em épocas de enchente haviam muitos rios caudalosos entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Isso é verídico? Nem tão caudalosos, né? Não é? Porque, enfim, era interessante para eles remover a sede para cá, para que aqui em Lagoa Vermelha eles poderiam indicar pessoas para ocupar cargos públicos interessantes, de prestígios também. Inclusive, tu teve acesso, não é mesmo, professora, a esses documentos, não é mesmo? Com certeza, eu vasculhei, porque todo historiador ele precisa fazer o cotejamento das fontes, Silvana. Tínhamos aí o padre Fidelis, que escreveu uma enormidade, uma infinidade de títulos importantíssimos sobre Lagoa Vermelha. Tivemos outros que escreveram sobre Lagoa Vermelha, não é? História de Lagoa Vermelha. E o que nós fizemos como historiadora é fazer a comparação, o cotejamento das fontes. Se usa, então, fontes bibliográficas, o que já tem escrito sobre Lagoa e Vacaria. E aí fomos atrás da documentação manuscrita da época do Império, documentação essa guardada no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Qualquer pessoa tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso a essa documentação. O Arquivo Público do Rio Grande do Sul, que é o arquivo morto do Judiciário, ali tem processos crimes, tem inventários pós-mortem, tem registros paroquiais de terra, isso tudo guardado no o acervo dos arquivos. Né? A gente está com a mestre em História, Mariluce Melo Ferreira, hoje falando sobre um trabalho incrível que ela fez, Tramas de Poder, a Política do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco a gente vai para um lado mais quente aí da história da nossa região. Fique ligado, a gente volta já. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar. 2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00.
Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Que dulce encanto tiene tu recuerdo. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Estamos de volta hoje no Roda de Conversa, recebendo a mestre em História, Mariluce Melo Ferreira. Ela que está contando um pouquinho pra gente sobre a história regional. E é claro, antes tu deixou um gostinho de vontade de querer saber o que aconteceu, Mariluce. A Câmara de Vereadores, que era em Vacaria, veio para Lagoa Vermelha. E todos aceitaram numa boa? Como é que foi isso? É claro que não. Então nós tínhamos o presidente da Câmara de Vereadores, que era o capitão Teodoro de Souza Duarte. Ele tinha propriedades na localidade seria hoje a Fazenda do Socorro, em Vacaria. Então era de família tradicional. Logo se posicionou contra o desvilamento e os debates foram calorosos na Câmara de Vereadores, extrapolaram o âmbito da Câmara, porque enviaram correspondências a Porto Alegre, como eu falei, porque a sede do município foi realmente transferida, removida para Lagoa Vermelha, e Vacaria passa a ser distrito de Lagoa Vermelha, e os vacarianos não aceitaram. Na época, tinha um capitão e delegado da polícia em exercício na Vila de Vacaria, que era o capitão João Pereira de Almeida. E ele havia se manifestado favorável ao desvilamento, à remoção da vila para Lagoa Vermelha. O que acontece com ele? No dia 2 de abril de 1857, ele foi vítima de um atentado. Tentaram matá-lo, porque o processo crime, aí eu investiguei as folhas envelhecidas desse processo número 846, no processo crime ficou claro que o atentado tinha um caráter político, não é? E toda essa época imperial teve sumiço de processos, né, a corrupção, improbidade, além de muitos crimes, não é mesmo? Assim como, por exemplo, esse atentado que aconteceu a ele. E outros aconteceram também, não é mesmo, nesse período? E outros, com certeza. Então, nós falamos 1857. E aí nós tivemos um outro crime em 1870. Esse crime, sim, chegaram às vias de fato, porque conseguiram matar uma pessoa, né? E, dada assim as qualidades da vítima, esse crime tomou proporção nacional. No caso, foi o assassinato do juiz pernambucano Antônio de Pádua Holanda Cavalcante. Então, um juiz pernambucano, que era casado com Maria Salomé, de Passo Fundo, havia trabalhado em Cruz Alta e depois Santo Antônio da Patrulha, e estava residindo aqui em Lagoa Vermelha. O juiz Antônio de Pádua Holanda Cavalcante, esse crime eu narro no 3º capítulo
do livro, né? Através dos estudos do processo número 409, o processo crime, aconteceu ali no contexto das medições e legitimações de terras. Como é que funcionava isso naquela época? Havia compra de terra? Alguém dava terras para pessoas com poder? Então, desde o início da história do Brasil independente, então nós falamos a partir de 1822, o que existia no Brasil era a concessão de sesmarias. Se concedia terras a pessoas que se julgassem merecedoras, entre aspas, né? A partir de 1850, então, é aprovada a Lei de Terras, portanto, no segundo reinado, Dom Pedro II, a partir da Lei de Terras, ficava estabelecido que só seria dono da terra quem efetivamente a comprasse. Então, pouco tempo depois foram criados em todo o território nacional os registros paroquiais de terra, isso mesmo, paroquiais, porque ficavam nas paróquias, no encargo dos párocos. Então, era tipo, trazendo uma palavra para quem estava nos assistindo, era tipo uma parceria entre igreja e governo. Era como se a igreja trabalhasse para o governo, nesse sentido, mais ou menos? Com certeza, era uma aliança que existia entre Estado e igreja, que existiu durante todo o período imperial, e isso só se desfez a partir da República, quando o Estado brasileiro torna-se laico, tem a separação de Estado e igreja e a criação dos registros civis, não é? E na época era feito todo o registro das terras no registro paroquial de terras. Então a pessoa recebia a terra, tinha lá a terra, tinha recebido por herança, e ele tinha um prazo para ir no registro paroquial de terras para declarar: eu, fulano de tal, sou senhor e possuidor das terras que hei herdado de meus pais, enfim. E ele dava a descrição, ele falava para o pároco, e o pároco registrava no registro paroquial de terras. Aí, não havia uma fiscalização ou alguém que fosse averiguar isso? Não se exigia nem testemunhas, no caso. Posteriormente, esse fazendeiro, ele tinha um prazo para solicitar que o juiz comissário viesse na fazenda, na propriedade, para fazer, então, o mapa da fazenda, não é? Com os ajudantes de corda, agrimensores, e para fazer o mapeamento das fazendas. E aí era chamado os vizinhos, que confrontavam as terras, para vir conferir. Sim, a terra vem até aqui, enfim, e com isso saíam os mapas das fazendas, das propriedades, como, por exemplo, um dos mapas, das imagens que aparece aí enquanto a gente vai conversando, que é a fazenda do Major Teodoro de Souza Duarte. E é claro que as pessoas, quanto mais terra elas tinham, mais poder elas acabavam desejando. E isso causou muitas mortes também a pessoas de menos terra, correto? Com certeza. Então, no processo de medição de uma fazenda em Vacaria, o juiz Antônio de Pádua Holanda Cavalcante foi chamado para fazer a averiguação numa casa de um caboclo que havia sido incendiada no fundo de uma fazenda que estava em processo de legitimação. Muito bem, é preciso lembrar que naquela época o juiz exercia funções de polícia investigativa, e ele que ia até o local do sinistro para fazer toda a averiguação. E eles eram pernambucanos, né? Porque somente naquela região que havia faculdade de Direito. Né? Exatamente. Na época do Império, existia faculdade de Direito no Brasil, em São Paulo e em Pernambuco, Olinda. Não é? Então ele era natural de Olinda e veio para cá. E o que aconteceu quando ele foi averiguar a casa desse caboclo, professor? Então, ele foi averiguar o que restou da casa incendiada, e aí na volta para a Lagoa Vermelha, levava 2 dias, ele voltava a cavalo com seu ajudante e com um malote com todas as anotações do acontecido. A meio caminho, então, eles pernoitaram numa fazenda próximo ao arroio Santa Rita. No outro dia de manhã, era um domingo de manhã, domingo de inverno, havia chovido, portanto tinha barro.
ele e o seu ajudante foram surpreendidos no caminho por 3 homens encapuzados que mataram o juiz, desferiram tiros a queima-roupa, mataram o juiz, levaram um malote com todas as anotações e um alfinete de brilhante do juiz. Foi chamado, então, foi notificado, chamada a polícia, tentaram correr atrás, capturar os assassinos, não conseguiram, não é? E foi chamado, então, um médico, na época, Dr. João Jorge Musi, em inglês, primeiro médico a atuar em Lagoa Vermelha, e ele fez toda a autópsia, enfim. Muito bem. Esse crime acontecido, o processo crime que eu li, eu estudei todo ele, né, e consta ali a trechos, fragmentos do processo no último capítulo, ele leva a crer, tudo leva a crer, e os testemunhos, enfim, que foram depor, falaram que tinham ouvido, souberam que o fazendeiro proprietário daquela terra ser legitimada, já tinha falado que a primeira oportunidade gostaria de dar um soco no juiz, enfim, ameaçou. E, enfim, aconteceu o crime. Tudo levava a crer que o mandante teria sido o capitão João Jacinto Ferreira, de Vacaria, né? E o tribunal do júri deu, por 7 votos a 0, a absolvição ao capitão. Então, com isso, a gente vê que o júri aconteceu em Santo Antônio da Patrulha, não foi em Vacaria nem em Lagoa Vermelha. Pois bem, então com isso a gente vê o quê? Que era difícil a atuação dos primeiros magistrados aqui no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, em todo o interior do Brasil, na época do Império, porque justamente nas relações entre o magistrado e a sociedade civil, era muito comum acontecer sumiço de processos, ameaças, suborno, impunidade, corrupção, mandonismo e clientelismo. Não muito diferente do que pode se ver na política atual, não é mesmo? Muito do que se vê na política atual, com certeza, são heranças de uma situação que por muito tempo se perpetuou na história política do Brasil, infelizmente. Temos um recado aqui da Irma Reck, excelente programa, uma verdadeira aula de história, que bacana. E foi mesmo, viu? Nós estamos aqui diretamente do Parque de Rodeios do CTG Alexandre Pato. Amanhã inicia-se o Rodeio Internacional e tivemos a satisfação de receber você, nossa querida professora mestre Mariluce Mello Ferreira, para falar um pouquinho sobre o livro de sua autoria, Tramas de Poder, a Política no Rio Grande do Sul. E a gente pôde conhecer um pouquinho da história da nossa região. Considerações finais, quer deixar às vezes um recado ou deixar um gostinho de quero mais, porque eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso para ler o teu livro, viu, prof? Tá certo. Olha, satisfação imensa estar aqui. Esperamos em outras oportunidades conversar sobre outros temas, então ligados à história política desse estado, do Rio Grande do Sul. Com alguns momentos não muito agradáveis, né, como pode se perceber, não é mesmo? Com certeza, mas é interessante porque elucida algumas questões de algumas famílias, e no final do livro eu apresento mais de 60 nomes de pessoas. Eu apresentei um quadro aonde consta de dados bibliográficos de famílias tradicionais, tanto de Vacaria quanto Lagoa Vermelha, a participação na Guarda Nacional, se tiveram algum envolvimento com a questão do desvilamento de Vacaria, ou algum envolvimento no atentado de 1857 ou de 1870 com o atentado, assassinato do juiz. Às vezes até uma curiosidade para muitas famílias, porque tem muitos sobrenomes que a gente percebe que estão presentes
no município de Lagoa Vermelha, de Vacaria, não é mesmo? Com certeza. Então a gente procurou fazer e expor aqui de forma bem didática, porque eu tenho isso comigo, né? Professora de história, a gente tem a obrigação de fazer com que as pessoas entendam o contexto, né? Olhar para o passado, compreendendo o presente, né? Isso aí. E quem quiser adquirir o seu livro, tem disponível? Olha, a edição está esgotada, deve ter alguma coisa em livrarias em Passo Fundo. Eu tenho alguns exemplares em casa, até está pedindo uma segunda edição, né? Eu acho. Mas pode entrar em contato comigo, que alguma coisa eu ainda consigo. Excelente. Mestre em História, atuando 27 anos, com essa incrível... Eu diria assim que é um talento. E o mais incrível ainda é que você não está satisfeita com o que chega até você. Você busca mais e por isso você consegue fazer obras encantadoras como essa. Parabéns. E é claro que a gente vai voltar em outro programa para falar do seu outro trabalho, né, em relação à Revolução Federalista. Muito obrigada, Marilúcia, e até a próxima. Até a próxima, Silvana. Muito obrigada. Boa noite a todos, então. Esse foi o Roda de Conversa, que volta na semana que vem. E você pode acompanhar, é claro, a nossa programação na íntegra através do nosso Facebook. Fiquem bem e até!